conhecer. Tem alguém pela primeira vez aqui? Deus abençoe você. Tem mais gente? Todo mundo de casa? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Louvado seja Deus, maravilha. Irmãos, o Senhor me pegou com uma palavra. Eu até postei um vídeo falando sobre isso hoje. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia ali, Atos capítulo 9, versículo 10. Você que está com a sua Bíblia também aí. Que momento de louvor que nós tivemos aqui, irmãos. Uau! Eu estava na minha sala hoje ali, o João Pedro subiu para lá com o João Vitor. Era umas 15 para 5 da tarde. A gente começou a adorar a Deus ali com o violão e foi até 6h15, 6h20. Sem parar, a gente adorando ao Senhor lá dentro, foi benção. Eu até deu vontade de fazer um turno de oração às 3 horas da tarde, irmão. Eu acho que eu vou fazer esse negócio. Quem topa um turno de oração às 3 da tarde? Vamos? Benção? Lá na minha sala, vamos orar junto lá em nome de Jesus. Vou marcar esse negócio aí, nós vamos divulgar. Amém? Atos capítulo 9, versículo 10. Quem está com a Bíblia, diga eu. Quem não está, diga misericórdia. Jesus te pega então. Amém? Vamos ler? Atos capítulo 9. Achei que já estava aberto aqui, mas tá bom, vamos esperar mais um pouco. Tá aí. 9, 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão e disse: Ananias. Diante do que prontamente ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou. Ele disse assim: Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e os seus reis e perante ao povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Feche os teus olhos, sua Bíblia, Pai, essa é sua palavra. Nós cremos que ela é poderosa para curar a nossa vida. Nós cremos que ela é poderosa para mudar o nosso coração, para nos transformar, para nos reposicionar, para nos trazer de volta para o teu propósito, para a tua vontade. Quebre todas as barreiras do mundo espiritual que existem aqui, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha me usar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aquele que acredita, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Irmãos, o texto de Atos no capítulo 9 vai narrar a história, vai contar o episódio onde um homem chamado Saulo, que era de uma cidade chamada Tarso, ele se encontra com Jesus. Esse homem depois se torna o apóstolo Paulo. Você com certeza deve ter ouvido falar desse homem. Só que, por que esse texto me pegou nesse lugar? Porque a Bíblia vai dizer, Marluz, que no momento em que Saulo se encontra com Jesus, ele fica cego por 3 dias. A Bíblia diz que aquele homem, durante 3 dias ele perde a visão, pastor Isaac. E no texto que nós lemos no versículo 10, a Bíblia vai dizer que o Senhor ordena que um outro homem chamado Ananias fosse até a casa onde Saulo estava e colocasse as mãos sobre a cabeça dele e orasse sobre a vida daquele homem. Só que o que chamou a minha atenção, pastor Paulo, é que Ananias, ele replica ao Senhor. E ele diz: não, peraí, eu tenho ouvido falar dos testemunhos desse homem aí. Eu ouvi falar das atrocidades, em outras palavras, dizendo que esse homem tem feito. Porque para quem não sabe, Saulo de Tarso era um perseguidor do cristianismo. Esse homem perseguia e tentava matar pessoas que invocavam o nome de Jesus. E agora o Senhor está me mandando ir na casa desse homem e colocar as mãos sobre a cabeça por um assassino de crente. Imagina essa situação, pastor Isaac. Mas o interessante é que o Senhor diz assim para Ananias: vai lá e coloque as mãos sobre ele e ore, porque ele é meu escolhido. Obrigado pelo seu glória a Deus, está empolgado. Não, esse também não foi empolgado, era melhor não ter falado nenhum. O Senhor diz assim: não interessa o que esse homem fez, ele é meu escolhido, eu vou usar ele para pregar o meu evangelho. Pastor, o que isso quer dizer? Isso demonstra o que na maioria das vezes nós passamos dentro da igreja. O que acontece?
alguém pecador chega dentro da igreja, sim ou não? E essa pessoa cometeu algumas atrocidades. Não é você não, viu, irmão? Vamos supor que é outra pessoa, não é você. Essa pessoa chega na igreja, Marluz. E eu me lembro do dia que você chegou na igreja, misericórdia. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque a história do Marluz foi muito forte, irmão. Levanta a mão, Marluz. Eu lembro do dia que o Marluz chegou no primeiro culto, lá na integração, quando a gente estava na integração. Ele chegou assim, mais ou menos. Tô brincando. Marluz chegou lá e ele foi diante do altar no final do culto, quando a gente faz aquele apelo. E o Senhor me mostrava um caixão na hora que o Marluz estava na frente do altar. Eu nunca tinha visto o Marluz, era a primeira vez que ele tinha ido no culto. E eu dizia assim, cara, Deus me mostra um caixão, eu não sei, parece que o inimigo está tentando te matar de alguma forma. E nessa hora o Marluz levantou a camisa assim, diante do altar, ele estava com um curativo aqui, ó, no peito. E ele falou assim, pastor, hoje, antes de eu vir para o culto, o disco da lixadeira soltou e veio no meu peito assim. E depois daquele dia, esse menino nunca mais saiu da presença de Deus, irmão. Então, quem sabe você chegou na igreja cheio de pecados. E por que eu estou falando isso? Porque realmente a gente vive muito isso, irmão João. A pessoa chega dentro da igreja, e a igreja, não a luz do mundo em nome de Jesus, porque graças a Deus a gente não anda nesse lugar, porque aqui só tem 22. Então a gente não espera que chegue gente perfeita ali, porque aqui só tem doido. Mas eu vou falar no contexto geral da religião evangélica, da igreja universal, contextual de todo mundo, de toda a terra. Chega uma pessoa pecadora, e o que acontece? Existe um número de pessoas dentro da igreja que não aceitam o fato de Deus olhar para aquela pessoa e dizer assim, ó, é meu escolhido, é a minha escolhida, eu vou usar ela, eu vou usar ele. Tem gente que não consegue entender, pastor Isaac. Só que eu e você nessa noite precisamos entender que a vontade de Deus, ela continua sendo soberana. Ou seja, quem escolhe quem vai usar é Deus, quem escolhe quem vai fazer é Deus, quem escolhe quem vai ser é o Senhor. Portanto, eu quero começar essa palavra dizendo para você que faz parte desses 22, que vão chegar pessoas e não vão concordar com o fato de Deus abençoar você. Vão se levantar pessoas e não vão aceitar o fato de Deus estar dizendo assim, ó, coloca a mão sobre ele porque eu vou usar, é meu escolhido, é minha escolhida. Só que, entenda o que eu vou dizer para você, Ananias não teve escolha, ele teve que ir lá e abençoar Paulo. Ele teve que ir lá e colocar as mãos sobre a cabeça de Paulo e dizer assim, olha, Deus mandou vir aqui, mandou te abençoar e falou que vai te usar. Como assim vai usar um assassino de crente? Ele usa quem ele quiser, irmãos. Porque para Deus, quem você era antes de conhecê-lo não importa. O que importa para Deus é quem você vai se tornar depois que você conheceu Ele. Da forma que você chegou aqui, não importa para Deus. O que importa para Deus é como que você vai sair. Depois que eu tenho um encontro com Jesus, quem eu vou ser? Quem eu vou me tornar? Qual que vai ser o meu posicionamento? Quem está entendendo aqui, diga aleluia. Você não está com pressa não, né, irmão? Glória a Deus. Está dentro do horário? Aleluia. Se não tiver também, eu vou pregar. Amém? Então não interessa, ele é meu escolhido. Vou mudar a vida dele e ele será um grande homem de Deus. Portanto, não adianta o ser humano questionar quem Deus vai usar. Não adianta o ser humano questionar se pode ou se não pode. O dono da igreja é o Senhor, pastor Paulo. O dono da obra é o Senhor, é Ele quem sabe quem Ele vai usar. Por isso, entenda uma coisa que eu vou dizer para você. As pessoas gostando ou não, as pessoas concordando ou não, as pessoas querendo ou não, Deus vai usar você nessa terra. As pessoas gostando ou não, as pessoas concordando ou não, as pessoas querendo ou não, Deus vai te abençoar. Se eu tivesse aí embaixo, eu tinha dado um salto dessa cadeira, que você não está entendendo. Sabe que muitas coisas não acontecem na sua vida por causa do seu posicionamento de mentalidade de escassez? Só abrir um parênteses aqui. Você sabe que tem muita coisa que é bloqueada na sua vida porque a sua mentalidade de escassez não deixa você ter fé para acreditar que Deus vai fazer. E aí você fica bloqueado, não vive nada, pastor, sabe? Vem para a igreja, não adianta nada. Vem para a igreja, parece que piora a situação. Vem para a igreja, parece que tudo que o pastor falou não acontece na minha vida. Não acontece porque você não crê. João capítulo 11 vai dizer que todo aquele que crê verá a glória de Deus. Todo aquele que acreditar, que colocar fé no que Deus está falando, vai viver, meu irmão. Aleluia. Então não adianta, mesmo as pessoas não gostando, mesmo as pessoas aceitando ou não, mesmo as pessoas criticando ou não, Ele te escolheu. Já era, está escolhido. E
E a gente estava lá em cima da minha sala adorando, e o Senhor me fez lembrar de José. E como eu me, sabe, como é que é a palavra certa? Eu me identifico com a história de José. Por quê? José não pediu uma túnica para Jacó, cara. Deixa eu dizer uma coisa para você. José não pediu para ser amado por Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó amava José. A Bíblia vai dizer que o pai amava. Abre para mim Gênesis capítulo 37, versículo 2 e 5. Gênesis 37, 2 e 5. Vamos ler aqui para a gente entender junto. Olha para cá. Aleluia. Glória a Deus. Aconteceu que os irmãos de José, versículo 2 até o 5. Eu não sei porque vocês pôs 12. Vai lá. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, o seu filho, tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, Jacó compartilhava com seu pai sobre a má fama dos teus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Versículo 4. Os seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no, e tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia vai dizer, aleluia, fala a Deus, glória a Deus. Vai pegar o fogo aqui até o final. A Bíblia vai dizer que Jacó amava José, e ele amava mais José do que todos os outros filhos, porque José era o filho da velhice. E a Bíblia vai dizer que Jacó manda fazer uma túnica adornada. Era uma túnica diferente, era uma túnica talar, e ele dá essa túnica para José. Mas quando os outros irmãos ficaram sabendo que Deus tinha dado algo para José, a Bíblia vai dizer que eles o odiaram e o invejaram. Será que tem gente começando a entender aqui? Eu vou começar a te explicar. Tem pessoas que vão ficar lelé da cuca quando vê o pai fazendo algumas coisas na sua vida e não fazer na vida delas. Tem pessoas que vão ficar incomodadas de ver o pai colocando algo nas tuas mãos. Tem pessoas que vão ficar incomodadas de ver Deus levantar você. Tem pessoas que vão ficar incomodadas de ver Deus usar você. Tem gente que não vai suportar o fato de você brilhar e ela não. Agora eu te faço uma pergunta: que culpa tenho eu? Eu não pedi túnica para o meu pai, foi ele que me deu. Eu não pedi uma túnica para Jacó. Foi Jacó que pegou a túnica, pastor Paulo, e entregou para José. Ele diz: olha, toma, é para você, você é o filho da minha velhice, eu te amo. Posso te dar uma palavra? O que eu posso fazer se o pai me ama? Ai meu Deus do céu, será que você está entendendo mesmo de verdade o que eu estou dizendo aqui? O que eu posso fazer se o pai me amou? Aqui, os outros filhos começaram a odiar, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais falar de maneira amigável. Ou seja, eles não conseguiam se relacionar com José, só porque eles descobriram que o pai tinha dado um negócio para ele que era diferente. Você consegue entender que pessoas que não conseguem se relacionar com você é porque não suportam ver as... Tem gente que não suporta ficar perto de você, é porque ela não aguenta ver que Deus colocou um negócio diferente em você. Ela não aguenta ver que Deus colocou um brilho em você. Ela não aguenta ver que você é cheio de talentos. Ela não aguenta ver que você é cheio de dons, e ela te odeia. Tá pegando, tá pegando. O pai vai te dar coisas que vai deixar os outros incomodados, irmão. O pai vai te dar presentes que vai deixar os outros incomodados. Ó, vai ficar rasgando o cabelo. Agora aqui para você, ó. Posso fazer nada. Beijinho no ombro. Sabe por quê? Como eu disse, eu vou repetir, eu não pedi. Eu não comprei. Eu não barganhei. Foi o pai que me deu. Não foi na barganha. Eu não estou aqui. Sabe, irmãos, Deus está fazendo muitas coisas nas nossas vidas. Dentro desses 5 anos, coisas maravilhosas aconteceram. E eu creio que grandes coisas estão por vir. Mas nós não chegamos aqui derrubando ninguém. A luz do mundo está brilhando. Mas a nossa luz não está brilhando porque a gente apagou a luz de ninguém. Pelo contrário, é o povo que tenta apagar e não consegue. Você está entendendo?
É o povo que tenta apagar de todo jeito e não consegue. Sabe por quê? Porque essa luz não vem dos homens, essa luz vem de Deus, vem do céu. E aquilo que o céu opera, ninguém pode. A porta que Deus abre, não tem ninguém que fecha. Aquilo que Deus une, não tem ninguém que separa. Então, o seu inimigo é tão bobo, esse povo recalcado e invejoso é tão bobo, que eles não sabem que quanto mais eles se levantam contra a sua vida, mais você cresce. Você está entendendo? Quanto mais eles inventam moda sobre a tua vida, quanto mais eles inventam calúnias ao seu respeito, mais o Senhor te faz crescer. É desse jeitinho. O fato de Deus ter colocado coisas sobre a tua vida vai gerar perseguição. Eu preciso que você saia daqui entendendo isso hoje, porque senão você vai achar que é Satanás. Senão você vai achar que é o diabo. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? É porque tem gente que está entendendo que tem um negócio aí na tua vida que está chamando a atenção. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É uma frase muito conhecida e que todo mundo fala: ninguém joga pedra em árvores que não dão. Tem alguém tomando pedrada aqui? Levanta a mão, meu filho. Tem alguém tomando pedradas aqui? Pronto, você está entendendo agora? Tem gente olhando para os teus frutos e não está gostando, irmão. Tem gente olhando para o que você está frutificando e não estão gostando. E aí vão querer falar mal mesmo, vão querer derrubar. Mas pode tentar, meu irmão. Não tem como amaldiçoar o que Deus já abençoou. Aleluia. Você está achando o quê? Quem me levantou foi o Senhor, meu irmão. Eu tenho identidade de profeta. Quem me ungiu não foi os homens, não. Quem me escolheu não foi os homens, não. Não foi um homem que colocou a mão sobre mim e falou: você vai ser profeta. Eis que eu te escolhi no ventre da tua mãe e vos designei para ser profeta às nações. Não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Então, se foi Deus que te levantou, só Deus tem autoridade para te parar. Eu vou repetir: foi Deus que te levantou, sim ou não? Foi Deus que te escolheu, sim ou não? Então só Deus tem autoridade para te parar. Podem até planejar me vender ou então me matar, rasgar a túnica, dizer que eu morri, mas foi no anonimato onde eu cresci. E hoje Deus me abençoou, me deu festa e me fez governar. E quem no passado minhas vestes rasgou, chama para festa, para comemorar. Eu ainda vou chamar para comemorar comigo, meu. Eu ainda vou chamar para comemorar comigo. Ah, mas me traiu, mas me enganou, mas falou mentira sobre ao meu respeito. Não tem problema não, vem desfrutar comigo. Vamos desfrutar junto da honra de Jeová. Porque José não provou que era homem de Deus quando ele chegou no trono. José não mostrou que era homem de Deus quando ele sentou no trono de governador. José mostrou que era homem de Deus quando ele teve o poder de se vingar e não se vingou. Porque tem gente que a única música que toca na casa dela é Sabor de Mel. E eu aponto, irmão, tô no óleo, eu fui pro monte hoje, eu aponto o dedo, eu falo quem é. Porque a música Sabor de Mel, ela te leva para um lugar de soberba assim, ó. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, não canta. Olha para você ver, olha a soberba que é nessa canção. Vai estar na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Até parece, irmãos, que Jesus precisa disso. Aliás, a Bíblia vai dizer que aquele que quer ser o primeiro, seja o último e sirva a todos. Então eu acho que na ótica do reino é o contrário. O homem de Deus está lá embaixo para servir quem está no palco. O problema é que você não entendeu isso ainda. O problema é que você quer estar no holofote aqui, ó. Você quer a luz, traz para mim aqui. Enquanto na ótica do reino, maior é quem serve. Você já viu aquela pessoa que chega no restaurante e humilha o garçom? Você conhece alguém assim? Humilha o garçom, humilha a garçonete. Humilha, mas o que é isso aqui? Sabe aquela pessoa insuportável? Na ótica humana, quem está sentado na mesa é maior, sim ou não? Traga para mim aí um parmegiano. Lá do, como é que chama? Recebe, pastor Isaac, aleluia.
Pastor Isaac vai lá, uma bandeja daquela de parmegiana do deguste não dá. Traga para mim. Aí ele se sente superior, por quê? Porque ele está pagando. Só que na ótica do reino, maior é o que serve. Então deixa eu só te dar uma palavra. Quando você vai no restaurante, você não é o maior é o garçom que está te servindo. Quando você vai em qualquer lugar, se tem uma faxineira limpando ali para você passar, você não é maior, ela é maior do que você, porque ela está limpando o chão para você passar. O problema é que na sua visão, porque você está de salto 15, você é maior do que quem está de sapatilha limpando o chão. Mas Jesus está olhando dizendo assim: para mim maior é aquela que está servindo lá. Para mim maior é aquele que está limpando o chão. Para mim maior é aquele que está servindo como um garçom com a bandeja na mão, com toda a educação do mundo. Chega, boa noite, como eu posso ajudar o Senhor? E tem pessoas que tratam com grosseria. Todo lugar que a gente vai eu dou, porque eu entendi que Ele está me servindo, então Ele é maior do que eu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Acho que nós vamos até umas 11 horas hoje, não sei se estou sentindo. Mas vamos lá, mas vou fazer o quê? Posso te dar um conselho? Vai reclamar com Deus, irmão. Vai reclamar. Você não está satisfeito não, vai reclamar com o Senhor, cara. Vai reclamar com o Pai, foi Ele que fez, é Ele que está fazendo tudo isso aqui acontecer, não sou eu. Quem, meu Deus do céu, quem eu era? Eu não era nada, não era ninguém. Eu era, sabe aquela... A última opção de Deus. Acho que Deus não viu ninguém e falou assim: vou ter que usar o Arthur. É óbvio que Deus não fez isso, porque Deus ele sabe o fim desde o começo. Ele faz o fim desde o começo. Deus já sabe da tua história inteira. Sabe como é que significa isso aqui, pastor Isaac? Deus faz o fim desde o começo. Deixa eu explicar para você entender aqui, ó. Deus ele vai lá, escreveu toda a tua história. Amém ou não? Você está aqui. Deus foi lá, formou você, todo bonitinho, escreveu toda a tua história. A Bíblia diz isso, Deus faz o fim desde o começo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o fim é melhor do que o começo, porque no fim você vê aquilo que Deus projetou. Por isso eu vou te dar um conselho: se ainda não acabou, não desista, porque o fim vai ser melhor, irmão, aleluia. E aí Deus foi lá, criou tudo, escreveu a tua história, segundo o Salmo 139:16. Ele escreveu toda a tua história. Ele diz: agora está pronto, agora ele vai voltar lá no começo, vamos começar agora. E aí dia 5 de fevereiro de 1995 nasceu essa. Mas já estava tudo pronto, eu só estava perdido, e Ele me achou. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Você só estava perdido e Ele te encontrou. E agora Ele diz assim, ó: sabe toda essa vida destruída que você estava vivendo? Não é isso que eu tinha para você. Vem cá que eu tenho outro plano para você. Vou te colocar nele para você viver, porque já tem uma história completa, já tem uma história pronta, já tem tudo projetado para você ser feliz. Quem está escutando o que eu estou dizendo? O que José tinha, eu não sei. O que José tinha de diferente, pastor Isaac? Eu não sei. Eu só sei que o pai amou ele. Eu só sei que o pai colocou algo nas mãos dele. A Bíblia não fala o que José tinha de diferente. A Bíblia só diz que Jacó amava José. Portanto, eu posso te dar uma explicação aqui? Eu vou te dar uma resposta. Não dê respostas. Eu posso te dar uma explicação? Não dê explicação, porque não tem. Cutuca alguém que está do seu lado e fala com ele assim: não tente dar explicações. Não, fala mais alto: não tente dar explicações. Aponta o dedo para ele e diz: só desfruta. Só desfruta. No começo da caminhada, pensa num cara que gostava de dar explicação e justificar tudo para os outros. Pensa para você ver. Cara, depois que eu descobri a minha identidade no Senhor, acabou. Acabou mesmo. Já era, eu não vivo mais dando explicação para ninguém, eu só desfruto. Eu só estou voando, pastor, eu não quero saber, cara. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está escutando o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. O que José tinha de diferente? Eu não sei, ele tinha um amor de Deus, porque o que faz a diferença na minha vida é o amor dele em mim, a presença dele em mim. O que me faz ser alguém diferente do mundo, o que me faz ser alguém que anda na contramão do mundo, é o amor do Pai que está sobre a minha vida.
é a presença de Deus que está sobre a minha vida. Se você for ler Gênesis 37, 38 até o 44 lá, vai contar a história de José inteira. Você vai ver lá que em várias partes da Bíblia, a Bíblia vai dizer assim, ó, e em todos os lugares que José pisava a planta dos seus pés, Deus era com ele. Em todos os lugares que José pisava a planta dos seus pés, o Senhor era com ele. Em todos os lugares onde José esteve, Deus foi com ele. Agora pergunta por quê? Só fala se todo mundo perguntar. José sempre manteve a fidelidade no Senhor. José sempre foi leal ao Senhor. Eu estava ali, Deus começou a me dar isso antes do culto começar. Eu preciso que você ouça isso. José sempre manteve a sua fidelidade ao Senhor. Presta atenção. José sempre foi leal a Potifar. José sempre foi leal a Potifar. Outra coisa que José fez, José fugiu do pecado. Quem lembra dessa? Deus pega José. Vem cá, José. Fica em pé aí, Potifar. Fica em pé, Potifar. Não é tu mesmo. Você tem cara de Potifar. E aí Deus faz o que? Deus pega José e coloca onde? Na casa de Potifar para servir Potifar. E agora Potifar diz assim para José, ó, tudo que tem na minha casa, pode falar, você vai governar. Pronto. O que Potifar faz? Ele dá autoridade para José, sim ou não? Só que a Bíblia vai dizer que um dia Potifar saiu. Não, mas ele saiu, não foi? Isso. Ele saiu. E aí a Bíblia vai dizer que a mulher, a Dani não está aqui, então eu vou ter que só simbolizar, viu? A mulher de Potifar, ela vai para dar em cima de José, irmão. Presta atenção nesse B.O. Agora, Potifar era um dos líderes do reinado de Faraó. Uma pergunta só: você acha que Potifar tinha uma mulher feia? Você acha que o homem tinha uma mulher feia, sim ou não? Agora a esposa do cara vai dar em cima de José, servo do Senhor. A Bíblia vai dizer que José foi para cima da mulher, sim ou não? Não. A Bíblia diz que José correu. Tem gente que está governando, tem gente que está prosperando, tem gente que está crescendo e você está perguntando por quê? O que fulano fez para estar crescendo do jeito que está? O que fulano fez para estar prosperando do jeito que está? Você não sabe de quantos pecados ele correu? Você não sabe a lealdade que ele tem com os líderes dele? Você não sabe a fidelidade que ele tem com Deus? José sempre foi fiel ao Senhor. José sempre foi leal a Potifar. José fugiu do pecado e José não vingou seus irmãos. Se você ainda tem algum sentimento de vingança no teu coração contra as pessoas que te feriram, joga isso para fora hoje, porque isso não vem de Deus. Quando eu crescer, quando eu prosperar, eu vou ensinar com quantos paus faz a canoa. Não vai ensinar nada. Já fica sabendo que se você tem esse pensamento, você não vai crescer, porque a Bíblia vai dizer que Deus, a soberba antecede a queda. No linguajar popular, o nariz empinado é o princípio da tua queda. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. No futebol a gente sempre ouvia isso. Se quer chegar em algum lugar, seja humilde. Se quer chegar em algum lugar, tenha humildade. Se quer chegar em algum lugar, não fica achando que você é melhor do que ninguém. Irmão, quando eu consegui ser federado num clube, pastor Isaac, o senhor sabe sobre isso? A gente ficava aí, terça-feira era dia de teste. E aí a gente ficava esperando os meninos virem para fazer avaliação no clube. Daqui a pouco os meninos falavam: hoje vocês vão treinar contra o time que vai fazer teste. Aí chegava lá, pastor, na hora que ia pegar a prancheta, e falava assim: quantos atacantes que tem? 500. Quantos zagueiros que tem? Tantos. Quantos goleiros que tem? Tantos. E eu era lateral esquerdo. Eu sempre ficava na boca e não tinha quase nenhum lateral esquerdo. Só que sempre o professor falava assim: ó, vocês não querem não? Tem 1 milhão ali fora, ali esperando uma oportunidade para entrar aqui para fazer o que vocês não estão fazendo.
Portanto, se você não for humilde, você não vai chegar a lugar. Eu vou repetir, se você não for humilde, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver humildade, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então por que José era abençoado em tudo que ele fazia, em tudo que ele colocava as mãos? Porque ele era fiel ao Senhor, porque ele era leal ao seu líder, porque ele fugia do pecado e ele não vingou os seus irmãos. Agora nós temos uma geração que é infiel ao Senhor, que é desleal com a liderança e que corre para cima do pecado e que vinga os outros, mas que quer crescer. Existe uma geração que quer andar na contramão do que José fez. Deixa aqui. E quer crescer, Marjorie. Quer prosperar. Quer ficar rico da noite para o dia. Quer se tornar conhecido. E que não sei o quê. Infiel ao Senhor. Desleal à liderança. Não foge do pecado, pelo contrário, corre para cima. E é vingativo. Sentimento de vingança não vem da parte de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que está crescendo e que não é fiel a Deus, que não é leal à liderança. Irmão, isso não é crescimento, isso é inchaço. Não confunda crescimento com inchaço. Você sabe por quê? Porque aquilo que incha, uma hora vai fazer o quê? Desinchar. Tem gente que só está inchando. Uma hora ou outra. Ah, mas está enriquecendo lá, está adulterando, está fazendo tudo errado lá, está aí ganhando dinheiro, sonegando imposto. Quem não ganha? Passando os outros para trás, quem não faz? Quem não anda de Porsche enganando os outros, irmão? Fala para mim. Quem é que não anda de BMW passando os outros para trás? Quem é que não anda? Quem não anda? Quem não anda, Edu? Fala para mim, quem é que não fica rico passando os outros para trás, pastor Paulo? Você veio aqui para ouvir a verdade, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então vou falar. Quem é que não ganha curtida mostrando a bunda? Vem para cima de mim depois do culto, nós vamos resolver. Quem é que não ganha assim? Qualquer um ganha. Eu quero ver você ganhar engajamento, eu quero ver você ganhar seguidores, eu quero ver você ganhar amigos, se comportando de uma forma reta, sem precisar oferecer nada em troca, sendo você. Quem quer prosperar sendo digno? Eu falo direto, os irmãos chegam para mim, pode falar com a minha liderança aqui, converse com qualquer um da minha liderança aqui, fala para eles. Quantos que já chegaram para mim e falaram, pastor, vamos fazer uma vaquinha para a gente trocar o telhado? Não! Vamos fazer uma campanha para a gente? Não vou fazer. Essa obra é do Senhor, Ele sustentará. Se eu quiser hoje colocar uma faixa ali na porta e falar assim, ó, a partir de quinta-feira, amanhã nós vamos ter a 7ª quinta-feira da revelação, todas essas cadeiras vão estar cheias no próximo culto. A minha pergunta é, quem está disposto a ouvir a palavra, a verdade, e não se ofender, e não ficar ofendidinho? Quem está disposto, se Jesus chega aqui hoje, era pior do que eu, te garanto isso. Na sua mentalidade de conto de fadas, você acha que não. Mas se Jesus pega o microfone para pregar aqui, eu duvido que você ficaria aqui, sentadinho, olhando para mim do jeito que você está. Porque a minha Bíblia diz que certa feita Jesus estava pregando uma mensagem tão dura, mas tão dura, que o povo começou a levantar e ir embora. É por isso que eu tenho meio o espírito de Pedro. Porque Pedro foi o único cara que Jesus chamou ele de endemoniado e ele ficou com Jesus. Apartai de mim, Satanás, você não entendeu nada. Tá bom, Jesus, eu vou continuar andando com o Senhor. Hoje em dia, tem uma frase de internet, eu já estou caminhando para o final, mas tem uma frase de internet que diz assim, ó, antigamente a gente pregava uma palavra dura, as pessoas mudavam de vida. Hoje a gente prega uma palavra dura, elas mudam de igreja. Antigamente o pastor pregava uma palavra de exortação, as pessoas mudavam a conduta. Falaram, nossa, é verdade, eu preciso melhorar nisso aí, o pastor está certo. Hoje em dia você prega uma palavra de exortação, você pensa, nossa, aquele homem podia falar daquele jeito. Não, meu Deus do céu, misericórdia, vou caçar outro canto para mim. Irmão, é só você ir para o YouTube e assistir o Pastor do Tamborete. O Pastor do Tamborete é o melhor para você ouvir. Ele vai ficar dizendo, não chore, olha, ai, é o pastor, o homo multiuso, pastor amaciante.
ele vai dizer: você é o centro do evangelho. Meu Deus do céu. Você é o centro de Deus. Hã? Rapaz, onde está a Bíblia, pastor Paulo? Alguém me disse assim: ah, pastor, por que se ele está pregando heresia, por que os vídeos dele dão milhões de visualização? É óbvio que vai dar, ele está falando que o povo quer ouvir, cara. É o único pastor que foi pro Netflix. É óbvio que vai. Ele está dando o que o povo quer comer. Por que o Augusto Nicodemos não vai para o Netflix? Por que o Luiz Hermínio não vai para o Netflix? Por que você não vê série do apóstolo Paulo no Netflix? Por que você não vê? Por quê? Porque os caras estão pregando a verdade e as pessoas não querem ouvir a verdade. Por que não tem série do Spurgeon no Netflix? Por quê? Porque o cara falava de pecado, Por que não tem de João Batista? É óbvio que vai ter do pastorzinho do tamborete, irmão. Mas é bonitinho demais o culto daquele cara. Ele pega um tamboretezinho assim, ó, fica sentadinho no tamborete com a luzinha nele assim, e fica falando que o povo ama ouvir. Meus lindos. Lindo o que? João Batista estava dizendo assim, ó: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí uns crentes uma vez teve uma conferência, eu não vou nem falar isso não, mas teve uma conferência em BH que esse cara foi. O que eu mais vi foi gente de Curveiro pegando o ônibusinho e indo. Eu falei: mas que lindo. Aí, não sei se era 300 ou se era 400 reais o ingresso. O cara tem casa em Orlando. O cara tem carro conversível. E sou eu que estou errado de pregar o evangelho genuíno de Cristo, enquanto a igreja, os promoters, os promotores de evento, estão promovendo a imagem dos caras e enriquecendo eles. Você está me entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Nós estamos aí montando um podcast com aqui, ó, mas estou fazendo isso aqui para montar um podcast. Todo dia pedindo às pessoas para seguir o canal. Pensa numa dificuldade. Por quê? Porque não tem nada de bom para oferecer, é só palavra, né? Se tiver entretenimento, dá 1000 seguidores rapidinho. Hein, pastor? Se tiver coisa para... É uma dificuldade para um vídeo de um pregador da verdade viralizar. Está ali o meu gestor de tráfego pago. A dificuldade que é de você compartilhar o evangelho genuíno de Cristo. Por quê? Porque não beneficia em nada. Pelo contrário, só confronta. Eu não estou aqui para ser amado por você, irmão. Por mais que eu sei que está cheio de gente aqui que gosta de mim, eu também amo você, ó. Mas eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para agradar aquele que me enviou. Eu estou aqui não para falar o que você quer ouvir, mas eu estou aqui para falar aquilo que Ele manda eu falar. Eu não estou aqui para você chegar ali depois do culto e me dar um beijinho, um abraço e assim: nossa, pastor, que palavra. Não. Já dizia o meu pastor: mensagem boa não é aquela que você vai embora feliz com o pregador. A mensagem boa é aquela que você vai embora triste com você mesmo. É aquela que você vai embora dizendo assim: não tem jeito não, eu vou ter que mudar. Não tem como, eu vou ter que renunciar a isso. Não tem jeito, eu vou ter que parar de fazer isso. Não tem como. Se eu amo Jesus, eu vou ter que largar. Nós estamos na era digital, sim ou não? Esse mês de novembro agora, Deus ardeu meu coração para a gente ir com mais potência na internet. Mas eu vou te fazer uma pergunta: será que Jesus te seguiria no Instagram? Eu quero rachar sua cabeça mesmo, é isso que eu quero. Eu quero te constranger, para você ir embora daqui assim, ó. Será que o Espírito Santo te seguiria na internet? Vamos terminar. Eu nunca termino as palavras. Mas eu preciso que você entenda que ninguém chega no trono do nada.
ninguém chega no trono do nada. José viveu uma vida de fidelidade ao Senhor para chegar onde ele chegou. Quem está escutando o que eu estou dizendo aqui? E você sabe o que eu reparei, pastor Isaac? Deixa os meninos subir primeiro, fica à vontade. Você chama mais atenção, né? Vai lá. Preste atenção, sabe o que eu percebi, pastor Isaac? Sabe o que eu percebi, pastor Paulo? Os irmãos que são amantes da Bíblia aqui, eu percebi que José não caiu. Eu percebi que José foi fiel até a morte, mano. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Você já reparou que José foi o único homem que a Bíblia não menciona um pecado ou uma desonra dele contra Deus? Presta atenção, eu vou encerrar aqui. Começou com quem? Adão caiu, Moisés caiu, Saul caiu, Davi caiu, Salomão caiu. E José? Onde que está o B.O. de José? Você está entendendo que isso pode ser uma resposta para a sua pergunta? Por que fulano está crescendo tanto? A fidelidade a Deus vai me fazer viver uma história plena. Você ser fiel ao Senhor vai te fazer viver uma história plena. Quando você chegar ao fim da sua vida, as pessoas não vão ficar contando os teus pecados, elas vão ficar contando as maravilhas. Oi? Ah, tá bom. Elas não vão ficar contando os seus pecados, elas vão ficar contando que você foi um homem de Deus, que você foi uma mulher de Deus, que você deixou um legado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe qual que é o problema? É que nós menosprezamos os princípios e nós acabamos perdendo a plenitude em Deus. Existe um termo que está destruindo a vida das pessoas nessa geração. Sabe qual é o termo? Não tem nada a ver. Pensa que é um termo que está mais destruindo famílias, que está mais destruindo vida com Deus, que está mais destruindo o futuro. Não tem problema. Não tem nada a ver. É só uma frutinha só. É só uma mordida, você não vai acontecer nada. E a bestona da Eva dá ouvidos ao que a serpente está dizendo, e ela acaba desobedecendo ao Senhor e gerando maldição para a tua posteridade. Quem está ouvindo aqui, irmãos? O problema é que nós menosprezamos os princípios e acabamos perdendo a plenitude em Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele perdeu o jardim por causa da desobediência. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele não entrou em Canaã por causa da desobediência. Foi isso que aconteceu com Saul. Ele perdeu o trono pela desobediência. Foi isso que aconteceu com Davi. Não construiu o templo porque foi sanguinário. E foi isso que aconteceu com Salomão. Trocou uma vida de entrega por uma vida de prazer. A fidelidade ao Senhor vai fazer você viver uma vida plena. Olha o tanto de coisa que tinha para eu falar. Mas eu vou terminar com uma história de dois irmãos, dois amigos de escola. Fica aqui de pé vocês dois. Fica de frente para o outro. Dois amigos de escola, e diz que essa história é real, é verdadeira. Eles eram amigos de escola. O tempo da escola passou, eles se afastaram. Pode ir para lá e você vai para lá. Essa história vai dizer que esse amigo aqui não quis estudar. Ele quis ir para balada, ele quis curtir a vida, ele quis dançar funk. Ele quis fazer vídeo do TikTok. Eu vi um meme na internet que eu rachei de rir. Um cara bombadão, pastor Isaac, fortão, sem camisa, assim. E ele colocou um vídeo com essa música. Eu vaguei. Aí ele falou assim: tudo que eu mais amava era dançar, e Jesus me pediu, me foi para renunciar. Aí eu fui olhar os comentários. Aí estava escrito assim: não, Jesus só não queria que você passasse mais vergonha. Mas tá bom, vamos lá. Esse cara, eu não sei como é que esse povo dá conta, mas vamos lá. Esse cara não quis estudar, não quis trabalhar, ele foi pra balada, ele foi curtir a vida. Sim ou não? Aquele outro lá, ele viveu uma vida séria,
foi para a igreja, se converteu, ele fez uma faculdade, ele cresceu, ele conquistou as coisas. E um dia eles se encontraram de novo. E aí, o que aconteceu? Ele começa a questionar o amigo, dizendo: cara, como que você está com esse carro? Como que você está com essa casa? Como que você tem essa vida? E aí a história diz que esse aqui respondeu para ele assim: é fácil de te responder. Enquanto você gastava R$400 com um combo de uísque, eu gastava com cimento para minha casa. Enquanto você gastava R$500 na balada, eu gastava com tijolo e com areia para a construção da minha casa. Enquanto você gastava dinheiros e dinheiros e dinheiros em bebidas, em farras, eu estava investindo na minha vida. E agora os dois se encontraram. E agora esse aqui começou a perceber que tudo aquilo que ele viveu lá fora, que ele achava que estava aproveitando a vida, na verdade ele estava destruindo a vida. Pode sentar vocês dois. A minha pergunta é: quando você chegar lá no final, quando você olhar para trás, quando você perceber que o tempo está se esgotando, qual será o seu sentimento? De orgulho?